boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Depende do momento que você vai estar assistindo essa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Valmir Frias e essa nossa aula é do novo ensino médio, né? Aulas aí para os segundos anos, então, de novo, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando que eu estou começando, né, apresentando a aula, já vamos ver então exatamente o que a gente vai ver nessa aula. É a nossa terceira aula da atividade 5, a aula de sistematização do nosso seminário multimediático. Isso é do nosso aprofundamento Superar Desafios de Humanas. A unidade curricular é pessoal e coletivo, repense suas atitudes. E o componente curricular é eu e o outro, culturas no plural. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho, aproveitar que a gente está começando a aula, né? Fazer então a minha audiodescrição. Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Eu tô com uma jaqueta marrom, uma blusa preta, né? Cinza chumbo, calça jeans clara, tênis. E já que estou fazendo minha audiodescrição, para não esquecer, falar aí do pessoal de Libras, né, que sempre muito nos auxilia, aí deixando nossa aula mais abrangente, com certeza muito mais acessível a todos. Hoje a gente está com a Natália, que vai dar um alô aí para vocês. Aí, Natália, valeu. E deixando sempre nossa aula melhor aí, né, mais acessível a todos. Obrigado aí, pessoal, como sempre. E agora, para a gente ter o nosso respaldo aí pedagógico, né? Sabermos exatamente do que a gente está falando, tá aí na tela para vocês. A habilidade aí do novo ensino médio, a que a gente está apreciando nessa aula é a EM 13CHS 501, onde a gente analisa os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaço, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. Com relação ao objetivo da aula, também está aí na tela para vocês, seria então apresentar dicas aí de como os estudantes poderão utilizar a metodologia de criação de podcasts para a produção dos seminários multimediáticos aí dessa nossa atividade 5. E tá aí na tela também, eixo estruturante do novo ensino médio. O que a gente está apreciando nessa aula é o EMI FCHS 05, onde selecionamos e mobilizamos intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural em âmbito local, regional, nacional e ou global. Pessoal, pode voltar em mim então. E começando a aula, né, já que a gente está começando, eu vou aproveitar e apresentar aqui um grande amigo meu aqui que eu fiz aqui no Centro de Mídias, que é também aí da mesma praia que eu, né? Eu sou professor de História, ele também. Eu já participei de algumas aulas dele. Essa é a segunda aula que ele vai participar, a aula minha, né? Fico muito contente, muito feliz aí de apresentar para vocês aí o professor Alcides Guerreiro, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, galera? Professor? E aí, Valmir, obrigado pelo convite. Estamos juntos nesse trabalho colaborativo aí, já concluindo, né? Porque é a atividade integrada número 5, né? Sim. Já estamos, então, aí no crepúsculo, né, do componente. Bora lá, então. O crepúsculo de 2022, né? Pessoal, então, exatamente o que a gente vai ver nessa aula, tá aí na tela também para vocês. A gente vai fazer, então, a sistematização, ou seja, vamos amarrar aí todos esses conteúdos da atividade 5, que é aí, então, o seminário multimediático, né, do componente curricular Eu e o Outro, Culturas no Plural. Essas aulas da atividade 5, elas são justamente para tentar auxiliar vocês aí, né, aos alunos, bem como também aos professores que vão estar ministrando essas atividades em sala de aula. A intenção aqui não é dizer faça isso ou faça aquilo, mas sim dar ideias, né,
para que vocês possam aí ter um pouco mais de ideias e na hora de fazer as suas pesquisas aí, de repente ter um parâmetro do que poder falar a respeito de determinados assuntos e por aí vai. Então, para isso, a gente vai usar bastante aí a ótica da história, né? Ainda mais que estamos aqui com 2 historiadores na aula, mas também vamos pincelar aí um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, e aí a gente vai amarrar nessa sistematização aí essa nossa atividade 5, né? Nessa nossa terceira e última aula da atividade 5, né? Pessoal, pode voltar em mim mais um pouquinho. Nessa aula, a gente vai falar bastante a respeito do rádio, vai falar um pouco da história do rádio, vai falar da abrangência, né, do quanto o rádio atinge as outras pessoas, uma vez, né, que até na última aula que a gente estava fazendo aqui juntos também, o professor Alcides falou isso, eu concordo plenamente com ele, o podcast nada mais é do que um filhote, né, do rádio ou dos programas de rádio. Lógico, a plataforma é diferente, a forma como os podcasts são veiculados, né, é diferente do rádio, mas vamos dizer assim, que o podcast bebe muito, né, da fonte do próprio rádio, né, do veículo de comunicação rádio, e a gente vai entender um pouco melhor isso nessa nossa aula de hoje. Então, tá aí, pessoal, a mesma imagem que a gente está usando aqui no Chroma Key. Então, a gente vai falar de podcast, né? Vai falar né? A imagem ela tenta ser uma representação, né, do próprio veículo de comunicação. E aí, já está aí na tela também o início de tudo, né? O aparecimento do rádio. Então, como várias invenções da história, o rádio é algo que a gente não pode dizer que ele teve somente um pai, né? Muito se fala de Guglielmo Marconi, né, como sendo o inventor do rádio, mas na verdade tem outras pessoas que estavam por trás, outras tecnologias que somando uma a outra acabou levando a tecnologia do rádio, como é o caso, por exemplo, de Nikola Tesla, né? Pode falar, Alcides, o que você ia complementar? Não, eu ia comentar que, inclusive, tem gente que defende a ideia que o rádio foi criado por um padre aqui no Brasil. Sim, já ouvi isso daí também. Que fez uma transmissão aí contemporânea, mas usando todo um aparato tecnológico próprio, até porque na época a gente não tinha o compartilhamento científico no mesmo grau e na mesma velocidade que nós temos hoje. E tem muita gente que trabalha com a hipótese de que ele fez uma transmissão se utilizando de ondas do rádio ali na região da Paulista. Sim, que é uma região mais alta, né? Inclusive várias antenas de emissoras ficam até hoje naquela região da cidade. TV, muitas rádios ali também, né? Isso, então ele está falando aqui que tem a questão do Marconi, tem a questão do Tesla, mas isso está muito relacionado, primeiro, a determinados países que quererem fazer um lobby aí para que a invenção seja local. E segundo, que isso tem muito a ver com a cultura anglo-saxônica, que também é a cultura estadunidense, que é a questão da patente. Sim. Isso é tão forte que, por exemplo, esses mesmos, os estadunidenses, eles não acham que foi o Santos Dumont que inventou o avião. Então, foi bom ele ter trazido isso, porque é uma controvérsia aí. Sim. E em diversos países, cada um diz, não foi bem o Marconi, não foi bem o Tesla. Por isso que o Brasil deveria levar um pouquinho mais a sério essas pesquisas, para saber aí dessa hipótese de um padre aqui na região da Paulista ter feito uma transmissão de rádio. Sim, tinha que se estudar melhor, né, o assunto, para ver se realmente foi isso e tal. Justamente para não entrar em controvérsias e brigas, tal. Por exemplo, questões aí, como você falou, né? Quem é o pai da aviação? Então, são os irmãos Wright ou é o Santos Dumont, né? Então, tem tudo isso daí. E isso acaba, às vezes, beirando um pouco de um certo bairrismo também, né? Mas acho que isso faz parte, e nesse momento a gente está falando aí de finais do século XIX, início do século XX e tal. Como o professor Guerreiro aqui muito bem lembrou, né? Nessa época as coisas eram divulgadas e muitas vezes demorava, às vezes, semanas para uma informação chegar da Europa aqui ou vice-versa, tal. Então,
esse imediatismo que a gente está acostumado hoje em dia não era algo comum nesse momento, né? Então, para ter uma ideia, né, em 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos mudou o discurso e acabou concedendo a honraria de ter sido o criador do rádio para Tesla, não mais para Marconi. Então, quer dizer, digamos que essa briga ainda está acontecendo, né? E vão aparecendo às vezes outras pessoas, outros lutadores aí no meio, como é o caso aí, né, do alemão Heinrich Hertz, né? Ele também tem uma parcela na questão aí de ter descoberto as ondas, tal, de radiação eletromagnética, que acabou depois sendo utilizado nos transmissores dos rádios, tal. Então, assim, digamos que é difícil a gente falar de um pai para o rádio, mas sim falar de alguns pais, né? E essa controvérsia ainda pode ser que dure mais um período aí. Lembrando que é uma coisa que é muito legal, que eu curto também, é que ondas do rádio, elas vão para o universo. Sim. Então, não se aquela enganem. Conversa que a gente estava tendo aquele dia, né? Não se enganem. As primeiras noções de comunicação, caso haja uma vida inteligente fora do planeta, serão as transmissões de rádio que foram feitas ali na transição do século XIX e começo do século XX. Depois a gente também vai ter o facsímile a rádio, que já começa, inclusive, a projetar imagens por ondas de rádio. E é isso que lá na frente vai dar o advento da televisão. Da televisão, e alguns, a gente até estava conversando, né, um dia desses, que assim, possivelmente se algum extraterrestre começar a focar, né, nas transmissões vindas da Terra, possivelmente a primeira ou uma das primeiras transmissões que ele vai ouvir é algum discurso do Hitler no rádio. Porque né? os alemães eles estavam tecnologicamente à frente. Sim. Tratava-se de uma ditadura totalitária e as rádios ali tinham como principal programação o discurso do Hitler, né? A gente sabe que numa ditadura a gente não tem diversidade de imprensa e a palavra do ditador obrigatoriamente tem que ser contemplada. Sim. Por isso que a gente tem essa questão aí. Mas se isso realmente acontecer, os alienígenas vão tomar um susto. Espero que eles não imaginem que todos os terráqueos são iguais, sejam iguais, né? É mesmo. Pessoal, ó, tá aí na tela então também, né? Novamente aí o início de tudo, o aparecimento do rádio. Essa animação, ela mostra como que é a onda, né, de um sinal normal eletromagnético e na hora que você passa por algum tipo de filtro, né, como que ficam as ondas quando é AM, né, ou seja, putz, agora me fugiu, mas mais adiante aqui na apresentação vai ter, que seria... AM é amplitude modulada e FM é frequência modulada, acho que é isso, mas mais adiante vai estar dizendo também, então está mostrando justamente as diferenças aí, né, das ondas, né, comprimento de onda, né, como que ela funciona, né, fisicamente falando, e é o que está mostrando nessa animação aí para vocês. E aí, já início do século XX, que é onde o rádio começa a criar uma força cada vez maior, se transforma efetivamente num meio de comunicação mesmo, né? E começa a ter uma força cada vez maior. Então, a primeira transmissão radiofônica foi realizada em 1906, nos Estados Unidos, por Lee DeForest, feita aí para testar uma válvula de tríodo, né? As primeiras transmissões também para entretenimento regular começaram em 1920 na Argentina e também nos Estados Unidos. E no Brasil, inicialmente somente militares tinham aparelhos de rádio, era uma lei isso. Essa lei foi revogada e a partir aí de 6 de abril de 1919, né, num estúdio improvisado, no Recife, acabou entrando no ar aí a Rádio Clube de Pernambuco na época, e o radiotelegrafista Antônio Joaquim Pereira foi o que estava à frente dessa empreitada, dessa primeira transmissão. Pode falar, professor. Eu queria dar só um pitaco, porque já na década de 20, os políticos percebem o potencial do rádio. Sim. Quer dizer, ele surge num primeiro momento altamente elitizado,
pouquíssimos. Existiam clubes de rádio, né? Você pagava uma assinatura para você poder ouvir, não é qualquer um que você ouvia. Música clássica, era algo muito elitizado. Depois, quando a publicidade percebe o apelo desse veículo, ele passa por uma expansão gigantesca, porque para a publicidade, quanto mais aparelhos tiverem, sim, mais você vende o seu produto. Exatamente. E é claro, você não vai vender programas de rádio tocando música clássica. Não. Aí começa a se popularizar o rádio. Você vai ter que reproduzir e justamente é concomitante, é simultâneo a isso. A empresa RCA Victor cria o disco. Sim. Porque agora não precisa da banda ao vivo no estúdio tocar no programa de rádio. Não. Pequeno estúdio você pode fazer um programa enorme de rádio. E logo de cara, um fenômeno muito novo que não existia na história. É novo. É a celebridade. Sim. Surge as primeiras celebridades são as rainhas do rádio, isso. Né? E aí o que acontece? Os políticos notam isso. E aí eles percebem que o poder não está mais simplesmente em você ser comandante em chefe das Forças Armadas. Você pode antecipar esse poder fazendo uso desse veículo de comunicação social para propaganda política. Sim. Tem um filme que eu queria tomar liberdade aqui de deixar como dica, que se chama E aí, meu irmão, cadê você? Né? É um filme com George Clooney, aonde... eu já assim, sei desse filme, mas nunca assisti. Então, é um filme cabeça, é um filme cult, porque eles passam para a década de 20 uma releitura da obra do Homero. Só que a Ilíada ali é vista a partir de prisioneiros. Sabe aquelas prisões norte-americanas do sul dos Estados Unidos que você ficava quebrando pedra? Sim. A grande maioria dos detentos eram... Aquela bola de ferro no pé, né, que eram pretos, aquele ambiente ultra-racista. E aí, de repente, eles fogem e gravam uma música, porque eles encontram um cantor de blues, né? E a música explode no rádio e ninguém sabe quem é a banda que fez isso. Eles não podem dizer que são eles, porque eles são fugitivos. Eu não vou dar spoiler, mas é a partir desse contexto que os políticos percebem o poder social que o rádio tem e que é fundamental usurpar esse poder para a chegada justamente ao próprio poder ou para a manutenção e ampliação desse poder. Não é à toa que os grandes ditadores, a partir da década de 20, não só fazem uso dessas mídias, em especial o rádio, a chamada era do rádio, mas como são grandes comunicadores. Em especial o próprio que a gente já citou, o Hitler. Então eu só queria fazer esse parênteses. Como também a gente pode falar também do Mussolini, que ele também usou o rádio e também era ótimo falando, né? Para fazer um discurso, o Mussolini era maravilhoso. O único que não mandava bem nisso, mas conseguia construir programas interessantes a partir de algumas limitações que ele tinha como orador, era o Stalin. Só que aí ele colocava pequenos trechos, colocava outras pessoas, como se fosse um podcast. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas todos eles, lembrando inclusive, que alguns anos depois, também de uma forma muito rápida, já vai surgir a escola de Frankfurt, na Alemanha, aonde grandes pensadores, em especial o Adorno, né, o Horkheimer, o Walter Benjamin, eles vão olhar e vão ficar assustadíssimos. Porque é uma escola de filosofia que fala, meu Deus, a manipulação agora não acontece pela força das armas. Ela acontece pela sedução da fala. Às vezes por um bom discurso, uma boa conversa, um bom programa criado, você consegue muita coisa. E é um discurso perdido no tempo, professor? Não. É só a gente olhar a questão das fake news. Sim. É só a gente olhar hoje como funciona a comunicação no mundo virtual. Não vence o debate quem tem melhor argumento, mais racional, mais científico, mas sim quem domina a narrativa. E assim, a gente está falando aí de década de 20, década de 30, né? Na verdade, a própria propaganda política inicia na década de 30 com o Goebbels, né? Ele é o grande mestre da propaganda política, é o Goebbels, né? Que ela é um pouquinho anterior. O Goebbels, ele vai trazer linguagens que se mostram mais contemporâneas e eficientes. Entendi. Inclusive uma delas, que o mundo da internet usa e reusa o tempo todo.
repita uma mentira até que ela se torne verdade. Uma verdade. Que é a questão das fake news que você falou agora há pouco, né? É isso aí. Pessoal, aí tá na tela também, né? Início aí do século XX. Então a gente tem, por exemplo, aí ao centro, né, de sobretudo, ali é o sobretudo cinza, a gente tem ali uma imagem de Einstein, né? Ele tá numa estação de rádio da companhia Marconi, na Europa, isso, acabei não precisando exatamente o lugar, mas a foto é de 23 de abril de 1921. Então isso daí eu acabei usando essa imagem justamente para mostrar como já no início da década de 20 o rádio estava tão popular que até mesmo um cientista aí como Einstein acabava sendo chamado para participar de programas, tal, né? Como esse que ele foi participar na própria companhia do Marconi. Você está falando de popular? Tem aquele filme também, O Discurso do Rei. Sim. Que é o rei inglês que acaba Eduardo II, herdando o trono, e ele é gago. E ele tinha que discursar pelo rádio e ele não conseguia porque ele gaguejava. Pois é. É mesmo, discurso. E tem aquele também Bom Dia Vietnã, né? Se a gente está falando de rádio, também Bom Dia Vietnã. Williams. Bom Dia Vietnã é um ótimo filme sobre rádio também. E tem um outro filme que é o próprio A Era do Rádio, tem um filme desse também, que acho que é do Woody Allen, não é? Tem o clipe do Queen. Radio Gaga. Que ele faz uma homenagem, inclusive. Exatamente. Gente, o rádio, hoje em dia, a impressão que dá é que ele não é mais tão importante assim, mas na verdade ele não perdeu a importância. Ele teve fases onde era mais visto, onde era mais comentado e tudo, e aí chega ao advento da televisão, que aí tira um pouquinho do rádio para trazer para a TV. Em muitos lugares do mundo e no Brasil, o rádio ainda é muito protagonista. Sim, totalmente. Porque você não precisa de acesso à rede para ter o rádio. Exato. Basta uma pilhazinha ali, e uma anteninha, um bombrilzinho fazendo o esquema da antena e pronto, você consegue a frequência. Que acaba, né, querendo ou não, popularizando muito mais o próprio veículo em si, né? Pessoal, então, tá aí na tela também, né? As décadas de 20 e 30 é conhecido como a Era do Rádio, ou então a Era de Ouro do Rádio. Nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente pode trazer isso também aqui para a América do Sul, para o Brasil também. Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele cria a Voz do Brasil, foi na década de 30, 40, por aí, né? Já no Brasil, o momento maior aí, né, do rádio no Brasil foi, como eu disse, década de 30, mas principalmente 40 e 50. A partir da década de 50, com o advento da TV, o rádio começa a perder um pouco da sua força, mas como o professor Guerreiro aqui muito bem falou, ele perde, mas nem tanto, e ele continua tendo força sim até os dias de hoje, né? Sabe uma coisa muito curiosa, Valmir? Desculpa te cortar, mas aqui vem na minha cabeça. Quando a gente olha, ou na verdade ouve, a galera que trabalhava no rádio na década de 50, década de 60, década de 40, o português que eles falam é um português impecável. Sim. E as sílabas, elas são todas, né, muito bem construídas. É uma linguagem completamente diferente do cinema ou da TV. Eles impostam a voz, né? Aquela coisa mais aveludada. E outra, eu não sei se eu estou sendo romântico aqui, nostálgico, mas ouvir uma partida de futebol no rádio dá muito mais emoção do que a TV. Do que você vê na TV. Nossa, um lance que na TV você acha relativamente banal, no rádio seu coração quase sai pela boca porque parece que aconteceu de tudo naquele lance. E assim, coisa de 1 minuto ali que o cara falou, ele fala um monte de coisa, né? Aquele linguajar enorme, é mesmo. E ele desperta o imaginário. Sim. A TV te rouba isso. Você tá vendo a imagem. Era o que acontecia, né? Que hoje em dia a gente pode achar até meio incomum, ou assim, imagina que eu vou ouvir um negócio desse, mas as radionovelas, né? Faziam um sucesso enorme. E aquilo é o quê? É uma narrativa. São atores ali contracenando, mas é só a voz. Então, como você falou, o imaginário tá em polvorosa ali, né? Você tá sempre imaginando aonde eles estão, o que eles estão fazendo, como é a mocinha, como é o mocinho, como é o vilão, né? E outra coisa também, você falou agora das radionovelas, eu lembrei da minha mãe, por tabela. E a gente não pode esquecer que
Para a molecada agora, o rádio pode ser alguma coisa obsoleta. Mas, gente, o Brasil é feito de milhões de mulheres que são donas de casa, que têm o rádio como principal companheiro o dia todo. Que era o que minha mãe tinha enquanto eu era criança. Quando eu era pequeno, eu cansei de ouvir o programa do Eli Correia por causa da minha mãe. Oi, gente! Eu ouvia praticamente todo dia aquele programa, porque minha mãe ouvia. Digo isso. É mesmo. Pessoal, deixa eu me achar aqui, porque essas aulas assim... Ah, tá, lembrei. Aqui, ó. Muito do que apareceu na TV depois, a partir da década de 50, já havia nascido no rádio. Então, por exemplo, aí, novelas, seriados, programas jornalísticos e programas humorísticos. Bem como também esportes, né? Principalmente o futebol, era mostrado, né, no rádio, tá? As partidas, tudo. Então, assim, tudo isso depois acabou migrando, né, do rádio para a TV, como veículos diferentes, mas muito do que foi feito, criado na TV, já veio do rádio. Né? Você concorda com isso, Guerreiro? Sim, a gente está tendo um fenômeno agora que é ultra contemporâneo. É de agora mesmo. Onde você faz com que imagens que são geradas pela TV sejam assistidas na internet com alguém reagindo como se fosse um podcast. Sim, seria meio que um podcast com imagem. Isso, né? E por que está fazendo tanta... Por que está fazendo tanta... Está tendo tanto ibope, né? Está sendo tão popular, está tendo tanta audiência, inclusive ao ponto de rivalizar com grandes emissoras. Porque nesse podcast televisivo, você tem muito mais liberdade para falar o que você pensa. Num veículo de comunicação de uma empresa consolidada, não. De repente, o que você vai falar não pega bem para o anunciante, ou você vai falar alguma coisa que soa indecorosa. Agora, o sujeito que está lá fazendo reacting ou comentando no podcast televisivo, ele vai falar o que veio na cabeça, e aquele tipo de audiência quer realmente ouvir isso, quer se divertir com isso, que é a espontaneidade. Sim. Então, por isso que eu estou falando que o rádio parece que morre, mas ele tem 7 vidas. Tem. Inclusive, né, querendo ou não, o próprio podcast é, vamos dizer assim, uma sobrevida do rádio. Não que o rádio tenha terminado, né, tenha acabado, como a gente falou aqui, e a gente vai frisar e continuar falando até o final, que o rádio ainda assim tem a sua força, né, mas o podcast nada mais é do que um filhote do rádio com umas roupinhas mais modernas, vamos dizer assim, né, uma coisa mais modernosa. Pessoal, tá aí na tela, ó, década de 20 e 30, né? É uma foto aí do estúdio da Rádio Mairinque Veiga, uma rádio muito... Quando a gente fala de rádio, sempre acabam citando essa rádio em algum momento, com alguns dos artistas aí bem conhecidos da época, e muitos deles acabaram depois migrando para a TV. É o caso do jovem Manuel da Nóbrega, com 19 anos. Para quem não sabe, ele é a pessoa que criou o programa de humor da Praça da Alegria, né? Que depois virou o programa de hoje em dia, que tem no SBT, A Praça é Nossa. Carmen Miranda com a sua irmã Aurora. O que está segurando a flauta ali, aquele negro com terno mais escuro, é o Pixinguinha. Só, na minha modesta opinião, o melhor músico da história do Brasil no século XX. O Pixinguinha, né? O Villa-Lobos aprendeu a ser popular, além de erudito, com o Pixinguinha. E o Villa-Lobos foi professor de quem, você sabe? Do Tom Jobim. Ah, é? Não sabia que ele tinha sido professor do Tom Jobim. Então, quer dizer, você tem ali uma sequência de talentos que são reproduzidos a partir do Pixinguinha. E para quem não sabe, o Pixinguinha foi o primeiro sujeito a fazer sucesso com música brasileira na Europa. Teve uma estadia em Paris. A coisa foi tão séria que o pessoal não gostava de samba, era proibido falar de samba. Pixinguinha faz tanto sucesso em Paris que a nossa elite finalmente começa a falar, nossa, se os franceses gostaram, talvez seja bom a gente começar a ouvir. Ele foi com a banda dele para ficar, se eu não me engano, eram 2 semanas. Os 8 batutas. Eles ficaram 8 meses. E de lá depois foram para Broadway, foram um sucesso na Broadway. Não, realmente ele é feríssimo. Pessoal, tá aí na tela também, então, já que estamos falando aí de rádio, né, rádios AM e FM, então a diferença, né, como eu falei, rádio AM, ela é mais popularesca, digamos assim,
AM quer dizer amplitude modulada, e a rádio FM ficou hoje em dia, né? Antes, acho que hoje em dia até um pouco mais ligada aí à questão mais jovem e tal, né? E rádio FM quer dizer frequência modulada. Aí algumas imagens de rádio, inclusive rádios de cá, né? E hoje em dia as mudanças que a gente tem no rádio hoje em dia, né? Rádio digital, os próprios podcasts, né? Web rádio. Então, assim, a gente tem aí várias vertentes, né? Todas ligadas ao rádio, mas com uma roupagem e uma forma de se divulgar isso muito mais moderna, né? Muito mais atual. Pessoal, eu acabei me embananando na questão do tempo aqui, ficou meio corrido, pode voltar em mim um pouquinho. Avaliem a aula, né? Digam o que vocês acharam. Deem uma olhada também no material, porque como eu falei, a aula acabou ficando um pouquinho mais corrida, estamos passando um pouquinho do tempo. Não. Você vem aqui justamente para a gente falar e bater papo e conversar e falar sobre a aula, né? Mas assim, deem uma olhada, baixem o material se quiserem saber um pouco mais, até para ajudar, auxiliar vocês mais e mais aí, quanto mais melhor, na questão aí, né, de produzirem os seus podcasts, né, para os seus seminários aí multimediáticos e tal. Então deem uma olhada que a aula continua na casa de vocês, como todos vocês já sabem, né? Pode se despedir, nos despediremos aqui, né? Tchau, tchau, galera. Tudo de bom para vocês. Tamo junto aí. É isso aí. Sendo na rádio, sendo nesse MSP, aonde tiver audiência, a gente tá lá. É isso aí. Pessoal, valeu. Espero que vocês tenham gostado da aula. Avaliem, como eu falei aí, deem suas dicas e tal. Valeu e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.